E nesse vídeo vamos resolver este desafio da Olimpíada de Matemática de Filipinas, um probleminha bem legal de geometria e álgebra, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão aqui tem dois pedacinhos, a parte de geometria e a parte de álgebra. Então, o que diz esse desafio aqui? Você tem aqui duas semicircunferências, dois semicírculos, né? O azul e o verde. E eles estão tangentes um sobre o outro. Além disso, essa reta, né, aqui, ó, de cima, ela é paralela ao diâmetro da semicircunferência verde. Assim como essa reta de baixo aqui, ela é paralela à semicircunferência do diâmetro da circunferência azul. Ok? Aí a questão pergunta o seguinte: qual a distância de A até D? Ele quer essa distância aqui, ó, certo? Essa distância aqui. Quanto que vale essa distância? Quando você descobrir essa distância, a questão vai perguntar o seguinte: você vai encontrar uma raiz dentro de uma raiz. Então, ele vai pedir essa distância aqui, ó, no formato de raiz de um número mais raiz de outro número y. Quanto que vale esse número x e esse número y? Você vai entender quando a gente chegar lá. Essa seria a parte algébrica, tá bom? Ok. Então, se você olhar aqui, essa distância de A até B, e você colocar uma vertical aqui, ó, você vai perceber que essa medida aqui vai medir 1. Por que vai medir 1? Veja aqui. Aqui, ó, isso daqui vai medir 1, pois ele vai ser o raio dessa semicircunferência, já que o diâmetro é 2 e o raio sempre é a metade. Então, se a gente olhar aqui, ó, de forma vertical, isso daqui também vai ser o raio medido 1, e logicamente isso aqui vai medir 1. Mas cuidado para não pensar que essa medida aqui, ó, toda essa medida vai ser 4, porque ela não vai ser. Veja, se você olhar de D até C, mede 2, mas de C até A, aqui, ó, não vai medir 2. Veja que se a gente traçar aqui, ó, de forma vertical aqui, ó, isso daqui não vai dar essa distância 2, assim como a gente fizer aqui, ó, de A até B também, esse pedacinho aqui, ó, até aqui também não vai medir 2. Então, temos uma sobreposição aqui dessas distâncias. Então, o desafio aqui em geometria é a gente encontrar exatamente essa distância na parte de baixo, e aí a gente encontra essa distância de A até D. Fechou? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: se a gente olhar do centro até esse pontinho aqui, ó, o que acontece? Acontece que isso daqui vai ser o raio, né? E esse raio vai medir 1. Se a gente olhar aqui, ó, do centro dessa verde até aqui também, que ela é tangente, isso daqui também vai medir 1, correto? Então, vai medir 1 aqui. Agora, se a gente colocar uma vertical aqui, ó, né, até a parte de baixo, nessa azul, isso aqui também vai medir 1. Então, aqui, ó, vai medir quanto? Exatamente, vai medir uma medida desconhecida, x. Então, a gente pode ver aqui que isso daqui é um triângulo retângulo. A gente pode agora reescrever ele aqui do lado. Vamos lá, vamos colocar ele aqui, ó, esse triângulo retângulo. Ó. E a gente viu que essa medida da hipotenusa mede 1 mais 1, que vai medir 2, e essa medida aqui vai medir 1. Aí a gente pode encontrar essa medida x. Pelo teorema de Pitágoras, se a gente fizer o cateto 1 ao quadrado mais o segundo cateto, que é x ao quadrado, isso vai dar a hipotenusa, que é 2 ao quadrado, certo? Então, 1 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, então podemos isolar x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que mede 4. 1 ao quadrado é 1, passamos para o outro lado, menos 1. Portanto, x é igual a raiz de 4 menos 1, que vale 3. Então, já temos essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó. Aqui mede raiz de 3. Perfeito? Aí, veja, se essa medida aqui, raiz de 3, vai desse centro da circunferência até o centro da outra, então, do centro dessa daqui até essa distância aqui vai medir 1, pois é um raio. E também aqui, ó, veja que daqui, ó, até o centro dessa azul também vai medir 1, pois isso daqui, ó, também é o raio, 1, né? E esses dois aqui também medem 1. Então, já temos essa distância aqui, ó. Se a gente chamar isso aqui de E, então de E até D mede raiz de 3
mais 1 que mede 2. Então, a gente já pode fazer o seguinte, ó, a gente pode encontrar agora a distância de A até D. Ou seja, isso aqui é o raio, mede 1, então a gente vai traçar a hipotenusa, né, de A até D. Então, isso daqui a gente pode dizer que é a distância A até D, ó. Então, vou fazer aqui, ó, A até D ao quadrado, pois ela é hipotenusa, é igual a 1 ao quadrado, né, mais 1 mais 1, 2, mais raiz de 3. Então, a gente vai ter 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a gente está utilizando o teorema de Pitágoras aqui, certo? Então, AD ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que mede 2, 1 ao quadrado mede 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Mais, aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado do primeiro, que mede 4, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2 dá 4, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Então, fica raiz de 3 ao quadrado. Basta agora a gente resolver isso, não? Então, a distância A até D ao quadrado é igual a 1 mais 4, né? Aí a gente pode eliminar aqui, ó, raiz de 3 com esse quadrado, então fica 3 aqui. Então, se a gente somar 1 mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Então, fica 8 mais 4 raiz de 3. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter a distância de A até D, já que ele está ao quadrado, a gente tira a raiz de tudo que está o outro lado, ou seja, 8 mais 4 raiz de 3. Percebeu que aqui a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, né? E o probleminha, ele pediu o seguinte, qual é o valor da soma, né, de raiz de x mais raiz de y, ou o valor de x e y, desde que a gente tenha raiz de um número natural e raiz de outro número natural, sendo essa distância de A até D. Então, a gente não encontrou isso daí. Então, agora a gente vai para a parte algébrica. Então, a gente pode dizer que A até D é 8 mais raiz 4, né? Tá. A gente encontrou 4, raiz de 3. Aí, isso daqui tirado a raiz, né? Então, isso daqui vai ser igual. Aí, a gente pode escrever isso como sendo igual a raiz de x, né? Mais raiz de y. Fechou? Beleza. Aí, perceba o seguinte. Como a gente tem a raiz de todo o número que está, todo esse valor algébrico que está desse lado, então a gente pode elevar ambos os lados ao quadrado, correto? Então, ambos os lados ao quadrado. Então, a gente pode eliminar essa raiz com esse quadrado, então fica 8 mais 4 raiz de 3, e isso é igual a x mais, raiz de x mais raiz de y sendo ao quadrado, então isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, então o quadrado do quadrado de x, ou seja, aí fica o quadrado da raiz de x, aí você vai eliminar raiz com quadrado, sobra x. A mesma coisa a gente vai fazer com y. Então, já vou colocar y direto aqui. Só que cuidado para não deixar assim, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, a gente tem que somar com duas vezes o primeiro, que é raiz de x, vezes o segundo, que é raiz de y. Então, aqui eu vou ter 8 mais 4 raiz de 3, e isso daqui vai ser igual à soma de x mais y, mais duas vezes, aí perceba, raiz de x vezes raiz de y, a gente pode colocar os dois em um radical só, ou seja, x vezes y. Então, x vezes y. Ok? Simbora. Então, veja só, isso daqui está bem parecido com isso aqui, não está não? Ó, a gente pode dizer que 8 seria igual a x mais y, porém, né, essa parte daqui, ó, 4 raiz de 3, está diferente de 2 vezes x vezes y. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, 8 mais 4, o que é 4? 4 é 2 vezes 2, aí vezes raiz de 3, igual a x mais y, tá? Mais 2 vezes raiz de x vezes y. Aí, vê só, por que eu separei aqui que 4 é 2 vezes 2? Porque eu quero deixar isso aqui parecido com essa parte daqui, ó, certo? Então, se eu quero deixar isso aqui parecido com isso,
nada mais justo de a gente colocar um 2 aqui. Então, 2 pode ser escrito como sendo raiz de 4, correto? Ou seja, raiz de 4 é igual a 2. Então, no lugar de 2, posso colocar raiz de 4. Então, fica 8 mais 2 vezes, no lugar desse 2, fica raiz de 4, ó, vezes raiz de 3, igual a x mais y, mais 2 vezes x vezes y. Olha que legal, né? Então, 8 mais 2 vezes a raiz de 4 vezes 3, né? É igual a x mais y, mais 2 vezes a raiz de x vezes y. Então, cuidado para não dizer aqui, ó, que x é 4 e y é 3, tá? Porque não é dessa forma que a gente tem que olhar, já que essa parte daqui, ó, teria que ser igual a essa daqui, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, 8 mais 2 vezes raiz da multiplicação que está dentro, ou seja, 12, é igual a x mais y, mais, né, 2 vezes o produto de x por y. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente pode agora dizer que 8 igual a isso aqui, né? E que o que está aqui dentro, né, é igual a isso aqui. Então, a gente vai encontrar o seguinte, que x mais y é igual a 8 e que x vezes y, ou seja, x vezes y, é igual a 12. O que isso parece, né? A soma de dois números é igual a 8 e o produto deles é 12. Isso lembra o quê? Uma equação de segundo grau, não é verdade? Então, isso é soma e produto. Então, você pode fazer assim. Quais são os dois números que somados dá 8 e que multiplicados dá 12? Então, quais são as possibilidades de eu somar 8? 1 e 7, então 1 e 7 não dá 12, 2 e 6, ó, 2 vezes 6, 2 mais 6, né? 2 mais 6 dá 8, e 2 vezes 6 dá sim 12. Então, essa é a nossa solução, né? E pode colocar aqui, ó, x igual a 2 e y igual a 6, né? Vamos ver se tem outra possibilidade. A soma 3 mais 5 não dá 12, se a gente multiplicar. 4 e 4 também, se a gente multiplicar, não dá 12. 5, aí aqui está voltando. Então, a gente tem aqui essas soluções aqui. Se a gente voltar lá na questão, né, a gente tem raiz, né, de 2 mais a raiz de 6. Né? Isso aqui a gente pode fazer uma aproximação. Era isso que a questão queria, né? Você colocasse, né, a distanciar até D no formato de raiz de x mais raiz de y. Certo? Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários qual foi as partes que você gostou desse vídeo. E se você não gostou, coloque também aí nos comentários, que isso me ajuda a melhorar aqui nesses vídeos e também na minha aula. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.